O petismo e o antipetismo na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, nosso entrevistado é o vereador Antônio Donato, que está em seu terceiro mandato, presidiu a Câmara Municipal, já foi secretário municipal das subprefeituras na capital paulista na gestão Marta Suplicy e também secretário de governo na gestão de Fernando Haddad. E também foi coordenador da campanha quando Haddad foi eleito prefeito de São Paulo. Antônio Donato presidiu o Diretório Municipal do PT da capital paulista em 2009. Obrigada por estar conosco. Boa noite. Donato. Boa noite. Agradeço esse convite mais uma vez. Nós vimos agora essa pesquisa em que aparece o desempenho dos candidatos ao governo de São Paulo e Luiz Marinho tem ali um patamar que ele não avança muito e nessa pesquisa houve inclusive uma pequena queda ali de um ponto conforme apareceu. E aí eu quero uma análise sua, né? Quando foi declarada a impossibilidade de Lula ser candidato e se definiu por Fernando Haddad, logo em seguida Haddad saiu numa disparada, num viés ascendente e está numa posição muito confortável nessa polarização Fernando Haddad e Bolsonaro, com grande chance de ir para um segundo turno. E Luiz Marinho não teve um deslanche assim. Fala-se muito do poder de transferência de votos de Lula, né, para Fernando Haddad. E por que Lula não exerce o mesmo poder de transferência de votos para Luiz Marinho, o velho companheiro histórico no PT, bem diferente de Fernando Haddad, que chegou depois? Acho que são duas eleições com dinâmicas muito diferentes. A eleição nacional, como você disse, está polarizada e é a conversa de praticamente todos os brasileiros. Aonde você vai se discute a eleição nacional. A eleição estadual está submersa, está no centro do debate do eleitor. E um candidato que ainda não é muito conhecido, como Luiz Marinho, tem essa dificuldade, mas a gente acredita muito nessa reta final, num alinhamento do voto. Luiz Marinho não é conhecido? Não, Luiz Marinho, em São Paulo, não, ele foi estado. Prefeito de São Bernardo, ele foi ministro do Trabalho do presidente Lula. Eu sei, mas para você ser conhecido, você precisa ter disputado uma eleição majoritária. Coisa que o Dória fez, o Scaff já fez 3 vezes, e o Luiz Marinho vai se tornar conhecido nessa reta final, porque é quando o eleitor decide o voto. Ele tem tempo para isso? Tem tempo. Eu vou explicar pelo seguinte, o Fernando Haddad, segundo a pesquisa de hoje do Datapoder, ele tem por volta de 20% no estado. E segundo o Datapoder, o Luiz Marinho tem 8%, que é um pouco diferente dessa pesquisa. A tendência é que esses votos se alinhem, ou seja, que o eleitor de Fernando Haddad, ao procurar o candidato a governador, vai procurar o candidato do PT e vai associar o nome do Luiz Marinho. Portanto, a gente tem muita expectativa nessa reta final. O PT sempre cresce na reta final um pouco por esse fenômeno de alinhamento da eleição nacional com a eleição estadual que acontece nos últimos dias. Bom, é uma análise, claro, mas tem uma outra que eu gostaria de ouvi-lo, que é sobre o estado de São Paulo. Não é a primeira vez que o PT está tentando o governo de São Paulo e não foi bem sucedido nas outras vezes. Há essa esperança que você descreveu agora, mas não está ainda sendo bem sucedido. O que é que explica essa resistência em São Paulo a investidas do PT? É do interior que vem a maior barreira? Tem sido uma dificuldade real nas pequenas cidades, a máquina do governo do estado que está há muitos anos na mão do PSDB, mas nós tivemos eleições muito bem sucedidas, ainda que não vitoriosas, mas o Genuíno foi para o segundo turno, o Mercadante teve em 2010 33% dos votos. Sim, mas não elegeu, eu quis colocar nesse sentido. Como conseguiu na capital, né? No interior, então, na capital e na grande São Paulo, a gente tem uma penetração maior e talvez uma base popular e social trabalhadora maior do que no interior. E, portanto, a gente tem essa dificuldade no interior, mas não é nada insuperável. Eu acho que a partir de que a gente tem a oportunidade de ter a primeira experiência no governo, inclusive o interior vai mudar a sua visão e vai acompanhar a legenda do PT nas outras eleições. Tem que haver oportunidade. Pois é isso que a gente está querendo, porque o PSDB, digamos, tem uma fadiga de material. São 24 anos e o Estado, numa inércia,
sem conseguir dar resposta para os grandes problemas da maioria da população. Olha, que interessante, você fala na fadiga, né, do PSDB, tantos anos no poder, no estado de São Paulo. Agora, tem uma coisa muito curiosa que também acontece com o PT. O PT viveu momentos muito duros. A eleição de 2016, né, mostrou que aquilo teve um custo político, eleitoral muito elevado, e aí o PT, não foi fácil tudo isso em função do mensalão, do petrolão, de lideranças importantes do PT, ex-ministros poderosos, né, estarem presos, o próprio Lula está preso, tudo isso. E agora, Fernando Haddad, com essa votação expressiva em todo o Brasil. O que é isso? É um estado de espírito, um estado de alma em relação ao Partido dos Trabalhadores, ou é lealdade ao líder maior que é o Lula? Essa lealdade, essa fidelidade dos eleitores do PT, ela é com o PT ou é com Lula, o grande líder do PT que está na situação que está? É evidente que o Lula é maior que o PT. Mas o Lula também expressa o que é o PT. O PT esteve como um polo das eleições presidenciais desde 89. Essa é a 8ª eleição que o PT ou vai para o segundo turno ou é o segundo colocado. Então, o eleitor teve a experiência com os governos do PT, em particular com o governo do presidente Lula, o primeiro governo da presidenta Dilma. E essa experiência foi muito profunda do ponto de vista da melhora das condições de vida da população. E, ao contrário do que foi vendido no impeachment, né? No impeachment sem crime, portanto, no golpe parlamentar que foi dado na presidenta Dilma, o país piorou com o governo Michel Temer. E essa piora é evidente que chamou a atenção do eleitor para falar, olha, de fato a gente foi levado numa onda contra o PT, mas a nossa vida piorou. E eu quero, de novo, o PT de volta. É isso que as pesquisas estão dando desde... Não, pesquisas estão dando um percentual elevado, mas nós não podemos dizer que esse é o resultado das pesquisas, né? Majoritariamente... Não é esse o resultado. Não, mas os resultados das pesquisas anteriores eram mais eloquentes ainda. O Lula ganhava no primeiro turno. Sim, então, mas eu estou falando do momento atual, que é o que é para valer. Eu sei, mas você falou da importância do presidente Lula e do PT. E o eleitor reconhece essa importância. Okay. O Brasil continua sendo um país muito Lula desigual. É maior que o PT. Sem dúvida. O cidadão que vota... Ele reconhece isso nessa relação PT. Mas ele identifica o Lula como alguém do PT, okay. A maior liderança do PT. Muito obrigada, Antônio Donato. Muito obrigada. Eu que agradeço. E o Jornal da Gazeta termina aqui.